Olá, hoje estamos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martim Lutero, depois de viver atormentado por anos, não se sentindo efetivamente perdoado dos seus pecados, mesmo debaixo de severas penitências, e não encontrando paz na alma, ele encontrou-se, enfim, com a carta de Paulo aos Romanos, sobretudo no capítulo 1, verso 17, quando o apóstolo afirma que o justo viverá pela fé. Essa frase, essa verdade penetrou a alma de Lutero de forma poderosa e trouxe à luz que décadas de penitências, rigor religioso, sacrifícios e o celibato não lhe proporcionaram. E tal discernimento fez com que Lutero não se conformasse mais com os dogmas da Igreja Católica, sobretudo no que dizia respeito à venda de indulgências, que supostamente concediam perdão de pecados. Perdão este, diga-se de passagem, proporcional ao valor entregue aos bispos da época. Lutero não podia mais aceitar que o perdão, que é resultado do amor de Deus, fosse vendido pela religião. Isso começou a incomodá-lo sobremaneira, e não querendo dividir a igreja, mas chamá-la ao diálogo, ele afixou 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, deflagrando assim um movimento que em pouco tempo se espalhou por toda a Europa. E cerca de 4 anos depois, em 1521, Lutero foi convocado a comparecer à chamada Dieta de Worms para se retratar das suas teses, e a sua resposta foi simples, mas poderosa. Ele conclui a sua fala dizendo: estou acorrentado pelos textos escriturísticos que tenho citado, e minha consciência é uma escrava da palavra de Deus. Não posso nem quero retratar-me em nada, porque não é seguro nem honesto atuar contra a própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Palavras de Lutero em sua defesa. E depois disso, Lutero ele foi levado por um amigo para a torre de um castelo, por onde ficou ali cerca de 1 ano, quando traduziu o Novo Testamento do latim para o alemão. Aliás, esta já era uma demanda de pré-reformadores como John Huss, John Wycliffe. John Huss, por exemplo, foi queimado em praça pública. Também uma demanda de Jerônimo de Savonarola, também assassinado como herege, por entender, entre outras coisas, que a Bíblia não podia ser um monopólio de Roma, mas deveria ser traduzida para que todos pudessem tê-la em sua própria língua e interpretá-la livremente. Além disso, esses pré-reformadores, eles denunciaram a corrupção, o desvio doutrinário, a imoralidade no clero. A reforma foi um divisor de águas na cristandade. Ela nos deixou um grande legado do qual ainda hoje nos beneficiamos. A reforma, ela foi responsável, por exemplo, pela separação entre Estado e Igreja, algo que é tão discutido nos nossos dias. Foi responsável pela democracia, foi responsável pelas liberdades tão valorizadas. Ela revolucionou as ciências, as artes, a economia, a política, a educação. Para você ter uma ideia, as maiores universidades do mundo foram fundadas por reformadores. Trago como exemplo Harvard, Princeton, Oxford e Yale, fundadas por presbiterianos, por congregacionais reformados. No Brasil nós temos a Universidade Mackenzie, que é presbiteriana. Hoje devemos muito a esse movimento que começou há 500 anos, mas que ainda hoje influencia nossas vidas, sobretudo com os chamados 5 solas, como assim ficaram conhecidos. Somente a Escritura é fonte de fé e prática, de vida e eclesiologia. Somos salvos somente pela fé, somente a graça de Deus, seu favor imerecido nos sustenta, somente Cristo é o caminho para o Pai através do seu sacrifício vicário, e somente a Deus devemos dar toda a glória. Eu louvo a Deus pela vida dos pré-reformadores, de Lutero, de Calvino, que continuou o movimento reformado na Suíça e escreveu as instituições da religião cristã, um documento importantíssimo para a vida da igreja ainda hoje, e de todos os homens e mulheres também de Deus, que ao longo da história tem lutado para manter viva a verdadeira fé em Cristo Jesus. Então, que nesses 500 anos da Reforma Protestante nós possamos fazer uma reflexão, nós possamos olhar para dentro e perguntar a nós mesmos qual tem sido a nossa contribuição para que o verdadeiro Evangelho continue
continue vivo? Qual tem sido a nossa contribuição na história como homens e mulheres de Deus para mantermos acesa a chama da palavra de Deus, as doutrinas centrais da fé cristã, e o que nós podemos continuar fazendo para que a Igreja de Jesus continue viva e atuante na história? Como alguém já disse, como cristãos, precisamos ter os pés fincados na história, mas os olhos fitos na eternidade. Que aconteça assim na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém.